Reconquista. Eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Agradeço ao apóstolo Celso Santos, a pastora Rose, a pastora Jesse, pelo apoio, pelo suporte que tem nos dado ao nosso departamento, para que pudéssemos realizar esse evento, tendo em vista hoje também celebraremos a Santa Ceia juntamente com o evento. Eu agradeço também o grupo de louvor IBR Praise, ali os irmãos, na direção do cantor Michael Maia, ao pastor Sinfrônio, que é o palestrante dessa noite, que Deus te abençoe, que prontamente atendeu o nosso convite. Ele que é, amados irmãos, o coordenador nacional da CGADB, Convenção Nacional da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, do Departamento da Reconciliação. Agradeço também ao pastor Sandro e à pastora Jane, e a todos os obreiros e diáconos que cooperaram conosco desde ontem, e cooperarão amanhã também, que será o último dia do evento. Quero agradecer também aos membros da diretoria do nosso departamento, e a todos os reconciliadores, pelo esforço, empenho e dedicação de cada um de vocês, que sem o esforço, a dedicação, também não poderíamos realizar este evento. E a todos vocês que estão aqui presentes nessa noite, eu creio que vocês receberão a bênção de Deus nessa noite. Quem crê assim, levante a mão e dá glória. Eu quero assim convidar o pastor Sinfrônio para chegar aqui, sem perca de tempo, irmãos, porque Deus tem muita coisa para oferecer para nós aqui nessa noite. Deus abençoe, meu querido, muito obrigado. E o senhor vai ter 40 minutos a partir de agora para ministrar tudo aquilo que Deus colocou já no teu coração para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Vamos receber o servo de Deus com uma salva de palmas para Jesus? Alô? Amém, meus irmãos? É um prazer, uma alegria poder estar aqui. E estamos aqui para compartilhar com os irmãos sobre o Ministério da Reconciliação. Existem muitas coisas para falar, mas nós temos 40 minutos, né, irmãos? Então, estes 40 minutos são preciosos. Eu gostaria, então, de apresentar para os irmãos hoje algumas ilustrações, alguns desenhos que vão trazer uma compreensão melhor sobre o que é o Ministério da Reconciliação. Os irmãos conseguem enxergar aqui com tranquilidade? Ou será que seria necessário apagar essa luz aqui do púlpito? Dá para fazer isso? Dá para fazer? Ok. Então, meus irmãos, eu gostaria de começar chamando a atenção dos irmãos para este desenho que nós temos aqui. Estão vendo? Aqui nós temos uma caixa d'água. Irmãos, estão vendo a caixa d'água? Olha aí. E nós temos também uma torneira aberta. Agora melhorou. Olha aí como ficou bom. Então, está ali a torneira aberta. Estão vendo, irmãos? E está caindo muita água nessa caixa d'água. A caixa d'água está cheia. Só que tem um porém. Essa caixa d'água, ela está furada. Olha ali o buraco. Está vendo? Ali nós temos um buraquinho ali. Então, a água chega, fica um tempo aqui na caixa d'água e depois ela acaba saindo ali pelo buraco e se perdendo. Mas a caixa d'água, ela continua cheia, porque mais água continua chegando. Eu queria, então, fazer uma pergunta a alguns dos irmãos que estão aqui, das irmãs. Você gostaria de ter uma caixa d'água dessa lá na sua casa, no terraço da sua casa? Sim ou não, irmãos? Não. Por quê? Pelo prejuízo, não é isso? Pelo prejuízo. Já pensou se chegar aquela conta lá de R$1.000 de água para você pagar por causa do prejuízo? Agora, irmãos, vamos olhar de novo ali para o nosso desenho. Essa caixa d'água parece com o quê, irmãos? Olha aí. Uma igreja. Estão vendo?
Essa água que está caindo, ela simboliza almas que têm um valor eterno. Não é mais água, agora são almas que têm um valor eterno. Almas que estão chegando em nossas igrejas, porque o Espírito de Deus está trazendo. Amém. E pessoas que chegam querendo paz, querendo salvação, querendo perdão, querendo cura, e começam a congregar conosco. Com o passar do tempo, irmãos, o que acontece? Muitos desses irmãos que chegam, às vezes são tentados, às vezes o diabo, ele luta para tirar muitos da igreja, e alguns que estão conosco, às vezes, tropeçam, caem, ficam desanimados, e acabam, então, saindo ali pela porta dos fundos, e se perdem. Mas o que acontece? Mais pessoas continuam chegando. Mais pessoas continuam chegando. E às vezes a nossa tendência é olhar só para os números. Nós olhamos assim e falamos, a igreja está cheia, então está tudo certo. Mas nós esquecemos que existe uma multidão muito grande de irmãos que já estiveram conosco, mas saíram. E hoje estão feridos, machucados, e muitos querendo voltar para Deus, mas não tem força para voltar. Não tem força. Muitos sentindo saudade de Jesus, mas não sabem como reencontrar Jesus novamente. São soldados feridos que ficaram à beira do caminho. Agora, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje uma verdade profunda. Vamos continuar olhando aqui para o nosso desenho. Satanás, o nosso inimigo, ele quer convencer a igreja de Jesus, ele quer que nós acreditemos em duas mentiras. São as duas fake news do inferno. Quais são elas? Vamos ver a primeira. O diabo quer que todos nós acreditemos nisso aqui, ó. É normal ter prejuízo de almas. É normal. A igreja é assim mesmo, muitos dizem isso. Sai uns, mas Deus manda outros, e toda a igreja é assim mesmo. Então, o diabo quer que a igreja, nós acreditemos que é normal ver estes irmãos se desviando e indo para o inferno. Ele quer que você acredite nisso. Porque se nós acreditarmos que é normal, nós não faremos nada. Entenderemos isso como algo que faz parte do desenrolar da história da igreja. Mas ainda existe uma segunda mentira, que o diabo quer que todos vocês acreditem nela. E a segunda mentira é essa. Nós não temos responsabilidade para pregar para aqueles que se desviaram. Nós não precisamos pregar para eles mais. Por quê? Já conhecem a verdade, já ouviram o evangelho. Para que nós vamos pregar de novo para aqueles que já ouviram a palavra do Senhor? Então, irmãos, se nós acreditarmos que é normal perder pessoas e que nós não temos responsabilidade para buscar os que se perderam, então nós nos tornaremos uma igreja indiferente. Crentes de corações congelados, empedrecidos. Mas estaremos também abrindo mão da maior mensagem de Jesus, que é o amor, a compaixão e a misericórdia. Há muitos anos atrás, surgiu uma música aqui no Brasil que fez muito sucesso. A letra dessa música que era o grande problema. E as pessoas nem percebiam o quanto a letra era terrível. A música dizia assim, ó: eu quero que você me aqueça nesse inverno. Até aí está tudo bem, né, irmãos? E como é que é o resto da música? Alguém lembra? Os irmãos lembram? E que tudo mais vá para o inferno. Essa era a música que fez um grande sucesso. Meus irmãos, se nós acreditarmos nessas duas mentiras, nós estaremos abrindo mão da teologia de Jesus, que é o amor, a compaixão e a misericórdia. E nos tornamos crentes egoístas, algo mais ou menos assim: Senhor, me abençoa,
me cura, me protege, me prospera, me leva para o céu. Agora, Senhor, estes meus irmãos que estiveram aqui comigo, que saíram da igreja, que pecaram, que não querem saber de coisa alguma, eu não vou atrás deles não, que vai tudo para o inferno. O importante é que eu estou indo para o céu. Esse é o pensamento, irmãos, que muitos crentes têm. Mas como que a igreja, então, muitos de nós temos acreditado que é normal ver nossos irmãos se perdendo, indo para o inferno? Como que nós temos acreditado que não precisamos mais procurá-los só pelo fato de sabermos que eles já conhecem a verdade? Como que essas mentiras, essas fake news conseguiram entrar nas igrejas evangélicas? Irmãos, com sutileza, com religiosidade. Muitas vezes o diabo nos entrega uma mentira que está vestida de religiosidade. E com aparência teológica. Vamos entender isso aí? Irmãos, eu queria apresentar para vocês hoje a cadeira da indiferença. Então, bem, aqui nós temos essa cadeira. Essa cadeira, ela representa, irmãos, a nossa zona de conforto. É aquela ideia, eu sou crente, aceitei Jesus, quero ser abençoado, mas eu não tenho tempo para evangelizar e nem para visitar pessoas, mas eu quero o céu. Então aqui o nosso irmão está na cadeira da indiferença. Se os irmãos observarem, os irmãos vão observar, deixa eu ajudar os irmãos aqui, todo mundo olhando, os irmãos vão observar alguma coisa que talvez vocês não viram ainda. Vamos lá, ó. Deu para perceber agora? Ele está falando com a Bíblia na mão. Meus irmãos, esse nosso irmão aqui, ele vive o evangelho triangular. Deixa eu explicar para vocês o que é o evangelho triangular. Então vamos imaginar um triângulo. Então vamos dizer que aqui nós temos a nossa igreja. Vamos dizer que aqui você tem a minha casa, a sua casa. E aqui você tem o seu trabalho. Como que é isso? Eu estou aqui na minha casa, hoje é domingo, eu vou para onde? Vou para a minha igreja. Chego lá, me assento ali, ouço a palavra, adoro a Deus, recebo a bênção. Aí termino o culto, o que eu faço? Eu volto para casa. Mas agora é segunda-feira. Eu já dormi, acordei, segunda-feira. Eu vou para onde? Vou para o meu trabalho. Ou, talvez, para a sua faculdade, onde você estuda. Aí você chega no seu trabalho, você trabalha, e aí já está bem tardinho. Olha, hoje tem culto, daqui mesmo já vou direto para a igreja. Aí você vai para a igreja e participa da reunião, glorifica e adora o Senhor. E da igreja, o culto termina, você vai para onde? Para casa. Irmãos, o que você acha da sua igreja? É uma bênção. A sua igreja é a casa de Deus. E claro que nós temos que congregar, temos que amar a nossa igreja e congregar, claro, sim. O que você acha da sua casa? A sua casa também é uma bênção. É o seu lar. O seu trabalho é uma bênção também. Não existe nada de errado em nenhuma dessas três coisas. Mas sabe o que é, irmãos? Nosso irmão aqui, ele crê que é normal ver pessoas indo para o inferno. E ele crê que não precisa ganhar almas para Jesus. Então, o que ele faz? Casa, igreja, trabalho. Casa, igreja, trabalho. Eu estou ficando até meio zonzo aqui, ó. Casa, igreja, trabalho. E olha, irmãos, tem crente que já tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, e nunca ganhou uma única alma para Jesus. E quando alguém pergunta, vamos visitar, vamos fazer parte do ministério da reconciliação? Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Ele vive esse ciclo religioso e ele está sujeito a terminar a sua vida recebendo a bênção e não ganhar nem uma alma para Jesus. Meus irmãos, existe uma estatística que diz que entre 90% dos
crentes que frequentam a igreja, eles conseguem terminar o ano sem ganhar uma única alma para Jesus, de mãos vazias. 2019 já está quase terminando. Você já ganhou uma alma para Jesus? Você já mudou a história, o destino eterno de alguém? Mas então como, irmãos, nós conseguimos viver esta religiosidade sem a prática do amor? Existe no nosso meio jargões evangélicos. E esses jargões evangélicos são os argumentos que muitos usam exatamente para continuar prostrado nessa cadeira, sem ganhar almas para Jesus. Eu vou citar alguns, mas olha, irmãos, não é nada diferente, nada novo, é algo que todos vocês já escutaram, já ouviram em algum lugar. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer isso aqui, ó, eu perdi um, tem problema não, já me deu muito trabalho esse rapaz aí, ó, eu vou ganhar 10 no lugar dele e a igreja vai crescer. Eu pergunto, irmãos, será que se a gente ganhar 10, nós adquirimos o direito de matar um? Pensa um pouquinho nisso. Vamos um pouquinho mais longe. Digamos que você seja um pai de família, uma mãe, você tem vários filhos. Aí um filho seu adoece, fica mal. Você leva ele para o médico, ele não melhora. Você tem que gastar mais dinheiro, começa a dar muito trabalho. Será que você teria coragem de pegar o seu menino doente, levar até o médico e dizer, olha, doutor, já cansei, me deu muito trabalho, vamos fazer uma coisa, doutor, mata esse menino aqui, pode matar, corta o pescoço dele, eu já cansei dele, mas não fica escandalizado comigo não, doutor, sabe por quê? Eu sou jovem, eu ainda posso gerar outros 10 filhos no lugar desse, e a minha família vai crescer muito mais ainda. Você faria isso com um filho seu? Você faria isso com um filho seu? Como que, às vezes, nós fazemos isso com um filho na fé? Irmãos, argumentos que, às vezes, nós usamos para nos justificarmos e ficarmos aconchegados nessa cadeira da indiferença. Você já ouviu alguém dizer isso aqui, ó? Eu não vou pregar o evangelho para quem já conhece a palavra, eu só prego para quem não conhece. Claro que você já ouviu. Mas então eu pergunto, qual é o texto que nos diz assim, não pregues para quem já ouviu um dia? Nós encontramos a palavra dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos. Mas não encontramos em nenhum texto da Bíblia dizendo, não pregue mais para quem ouviu um dia. Não existe esse texto. Mas muitos usam argumentos como estes. Você já ouviu alguém dizendo assim, ó, eu não vou atrás desse pessoal, não. Eu vou continuar sentadinho aqui na minha cadeira, recebendo a minha bênção. Sabe por quê? É bíblico. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim, ó, são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, se ele saiu, se ele largou a igreja, é porque ele não era um dos nossos. Ele não era um verdadeiro escolhido de Deus. Para que eu vou atrás de alguém que Jesus não escolheu? Sendo assim, eu posso continuar quietinho aqui, só recebendo a bênção de Deus. Você já ouviu alguém dizendo assim, ó, eu não tenho esse dom. Olha, não é o meu dom. Uma vez, lá em Minas Gerais, nós fomos levar o projeto da reconciliação para uma igreja. Ali tinha um obreiro, era um rapaz forte, ele tinha aquela voz de radialista, um rapaz grande. Ele falou bem assim, eu não vou visitar os desviados, não. Mas por que, irmão? O meu dom é expulsar demônio. Ué, mas espera aí, quem expulsa demônio não pode buscar alguém que se perdeu? Meus irmãos, não é dom, é amor. É compaixão, é misericórdia, é ter um coração semelhante ao coração de Jesus. E amor, todo crente tem que ter, senão não é crente. É amor. Mas muitas vezes, irmãos, argumentos como estes são usados como se fosse uma verdade. E olha, não existe ninguém aqui que inventou estes argumentos, não, você aprendeu.
Talvez você está dizendo, eu já falei isso um dia. Por que você falou? Você aprendeu. Você ouviu alguém falar. Mas Deus hoje vai produzir em nós uma mudança de mente. Porque quando Deus muda a nossa mente, Ele muda o nosso coração. Ele muda o nosso coração. Mudança de mente. Vamos dizer, Senhor, eu não vou usar mais estes argumentos, porque eu sei que uma alma tem um valor eterno. Eu sei que o seu amor é eterno e eu quero fazer a sua vontade. Meus amados irmãos, o grande objetivo é levar este irmão que é apenas buscador de bênção. Nosso alvo é transformá-lo em um buscador de almas. Esse é o nosso alvo. Se chegarmos em uma igreja e conseguirmos fazer a igreja entender, cada um entender, eu não sou apenas um buscador de bênção, eu posso receber as bênçãos porque tenho um Pai amoroso que me ama, que me cura, que me prospera. Sim, eu posso, é o meu direito, mas eu quero ir além. Eu quero ser também um buscador de almas. Eu quero mudar o destino eterno de pessoas que estão indo para o inferno. Esse é o nosso alvo. Irmãos, vamos quebrar essa cadeira, ver se ele acorda. Todo mundo olhando lá para a cadeira, olha lá, nós vamos quebrar a cadeira agora. Vamos lá, irmãos? Olha só, ele caiu de perna para cima, levou o maior susto, não está cochilando mais, acordou. Será que agora ele vai se levantar e dizendo, tá bom, Deus, agora eu entendi, eu não quero mais viver esse evangelho triangular, indo de casa para a igreja, para o trabalho, fazendo só isso. Não, Senhor, eu quero quebrar essa barreira, eu quero ir além, eu quero ir aonde existem pessoas que precisam ouvir a sua palavra. Vamos ver, irmãos, se ele vai fazer isso, irmãos. Vamos lá. Irmãos, quebrou o braço. Está de nariz inchado também, sentou o nariz no chão, mas ele voltou para a cadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem mais argumentos. Ele tem mais religiosidade. Ele tem mais falsa teologia, não a verdadeira teologia. Porque a verdadeira teologia é o amor, a prática do amor. Ele tem mais argumentos, com cara de religião. Você já ouviu, por exemplo, alguém dizendo assim, eu não vou jogar pérolas para os porcos. Está lá o pastor Aparecido, formando o Ministério da Reconciliação, convocando a igreja, irmãos, quem quer fazer parte desse ministério, para buscar as ovelhas perdidas, se apresente, venham, nós vamos trabalhar, o nosso pastor está nos apoiando. Aí, eu imagino alguém assim, no silêncio, né? Sem falar nada com ninguém. Eu não. A Bíblia fala, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Vou perder meu tempo com porco, não. Está na Bíblia, é a Bíblia que fala. Que a Bíblia está dizendo exatamente isso, irmãos. Será que todo mundo que sai da igreja vira porco? É isso que a Bíblia diz? Não. Quando a Bíblia diz, não lanceis as vossas pérolas aos porcos, é um caso específico, se refere a alguém arrogante que não quer ouvir, que está blasfemando, está rejeitando. Como que eu vou pregar para uma pessoa assim? Mas olha, meus irmãos, a maioria dos irmãos que saíram das igrejas e que estão perdidas por aí, são ovelhas perdidas, e muitos deles são como o filho pródigo que já caiu em si, e muitos estão dizendo, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para Deus, eu preciso de um amigo, eu preciso de uma visita, eu preciso abraçar Jesus novamente, mas eu não sei como fazer, eu não tenho força. É isso que muitos estão dizendo. Nós não podemos pegar um versículo isolado e usar ele para nos manter na cadeira da indiferença, na zona do conforto. Às vezes a gente ouve gente dizendo assim, pau que nasce torto. Tem jeito não, morre torto. Esse aí já era. Nem precisa pregar para ele. Existem pais que desistem dos seus filhos. Eu ouvi falar de um que desistiu do filho dele, depois o filho dele voltou para Jesus, ele se arrependeu. Ou seja, alguém dizendo assim, eu não vou perder tempo, não. Perder tempo com gente que não quer nada, isso aí é jogar tempo fora. Às vezes, irmãos, alguns são mais espirituais. Alguns dizem assim, já trabalhei com aquela ovelha, fiz a minha parte, ganhei ele para Jesus, cuidei dele, agora ele peca, volta para os mesmos pecados. Olha,
Agora eu só vou atrás dele se Deus me mandar. Aí coloca Deus na história aí, ó. E uns chegam a fazer prova. Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu volte lá e que eu pregue para aquele irmão que se desviou, eu quero que o Senhor me dê um sinal, Senhor. Olha, envia um anjo do Senhor lá no meu quarto à meia-noite, Senhor. E que o anjo chegue lá e que a luz, que ele toque uma trombeta, que ele diga 3 vezes, vai, vai, e vai de novo. Se tudo isso acontecer, Senhor, eu volto a trabalhar com a minha ovelha que desviou. E nada acontece, irmãos. O anjo não aparece, você dorme e acorda feliz, dizendo, glória a Deus, Jesus me respondeu. Irmãos, nós precisamos continuar quebrando essa cadeira. Precisamos continuar quebrando essa cadeira. Vamos lá. Vamos ver se ele vai entender. Mais uma pancadinha aqui, irmãos. Vamos lá, mais uma. Ó, só que agora foi mais forte. Ele caiu de perna para cima, pescoço no chão. Eu acho que agora ele vai entender. Eu acho que vai. Vamos ver se ele vai entender. Não, irmãos. Voltou para a cadeira de novo. Agora está com 2 braços quebrados, o pé quebrado também. Olha o rosto dele, o olho inchado, testa machucada, mas ele ainda está lá. Sabe por quê? Ele tem mais argumento, mais religiosidade. Para ele é muito confortável acreditar que é normal ver pessoas se desviando e que ele não tem nada a ver com essas pessoas e que ele não precisa buscar essas pessoas. É mais confortável para ele receber as bênçãos que Jesus promete e ficar quietinho, vivendo a sua vida religiosa. Olha só, isso aqui, o que ele está dizendo? Ó. Irmãos, pastor Aparecido está aí falando para a gente visitar esse pessoal que desviou, mas não concordo muito com ele, não. Esse povo que sai, sabe o que é, irmãos? Isso aí é a vassoura de fogo. É Jesus que está passando a vassoura de fogo na igreja. Deixa Deus fazer a obra dele. E se eu acredito nisso, como que eu vou atrás daquele irmão que Jesus varreu? Eu não sou melhor do que Jesus. Meus irmãos, quem tem vassoura é bruxa. Quem tem vassoura é bruxa. Jesus não tem vassoura de fogo, ele tem as suas mãos ensanguentadas lá na cruz do Calvário. E este sangue vertido na cruz do Calvário, ele continua sendo poderoso para lavar e purificar todos os nossos pecados. Mas muitos estão dizendo, eu não vou não, porque é Jesus que já varreu, já passou a vassoura de fogo. Irmãos, alguns estão dizendo assim, ó, agora mais ninguém deve procurá-lo, sabe por quê? É Deus que está tratando com ele. Ninguém cumprimenta ele com a paz do Senhor, ninguém faz visita, todo mundo isola ele, todo mundo esquece dele, porque agora é o momento de Deus. É claro, irmãos, que Deus está tratando com ele, não tenha dúvida, sim, e comigo também, com você. Mas quando nós isolamos, nós abrimos uma porta para que o diabo vá lá e mate ele e leve ele para o inferno. Às vezes, nós ouvimos alguém dizendo assim, irmãos, tem tanta gente saindo da igreja, não é? Aí o pastor Aparecido fala, então vamos atrás deles, desses que saíram, desses que estão fracos, desses que estão desanimados, vamos lá. Aí alguém no silêncio do pensamento, não tem coragem de sair falando para todo mundo, claro que não, mas falando para você mesmo. Você quer saber de uma coisa? Esse povo que está saindo, isso aí é Jesus que está balançando a figueira. É Jesus. Como se a igreja fosse uma árvore e ali estão os frutos bons e os frutos podres. Aí Jesus chega, dá uma olhadinha assim, aí Jesus fala, os fracos eu vou jogar tudo fora. Aí Jesus vai lá, pega a árvore, balança a árvore e joga os fracos no chão. Aí só ficam os fortes. Já pensou, irmão, se Jesus fizesse isso com a gente mesmo? O que ia sobrar? Quem iria sobrar diante de Deus? Se Jesus matasse os fracos e jogasse eles fora e desistisse deles, o que seria de nós? O que nos mantém de pé não é a nossa força, não é a nossa espiritualidade, é a graça de Deus que nos sustenta.
É o Senhor com a sua compaixão e misericórdia. Eu lembro que quando eu me converti, isso há muitos anos atrás, eu era apenas um adolescente, devia ter entre 16 ou quase 17 anos, mais ou menos isso. Isso foi na década de 70. Aí eu ouvi a conversa de dois irmãos. Eram os primeiros dias que eu estava chegando na igreja. Aí um irmão conversando com o outro, um disse para o outro, olha, irmão, aí ele citou o nome de alguém que era membro da igreja, e disse, olha, o irmão saiu da igreja, ele se desviou. Aí o outro irmão falou para ele, irmão, não preocupe com isso. Não se preocupe, sabe por quê? Aí ele começou a contar uma história que eu nunca tinha ouvido, pelo menos eu não me lembro de ter escutado essa história antes. Ele disse, olha, se nós temos uma sacola de laranja, aí se uma laranja fica podre, o que a gente faz com a laranja podre? Você pega a laranja podre, joga ela fora e deixa ela para lá. E nunca mais busque a laranja podre. Se você vai lá, pega aquela laranja podre e mistura ela com as laranjas boas, ela vai estragar todas as outras laranjas. Alguém aqui já viu essa história? Estamos em 2019. Alguém já ouviu essa história? Ergue a mão para me ver. Meus irmãos, essa história mentirosa está entre nós até hoje. Eu fico pensando, quantos irmãos nossos que foram para o inferno por causa dessa mentira? Quantos irmãos em diversas igrejas que tiveram um momento ruim, caíram, pecaram, queriam voltar para Deus, e os irmãos poderiam sim socorrer, abraçar, não para aceitar o pecado, mas para tirar o pecador do pecado, mas não foram, porque viram aquele irmão como uma laranja podre, irrecuperável, indigna. Quantos irmãos não foram para o inferno por causa dessa mentira? Meus irmãos, a igreja não é uma sacola de laranja, ela é o corpo de Cristo. E cada membro da igreja, cada um de nós somos os membros deste corpo. Agora imagina, se você for cortar os membros do seu corpo, cada vez que ele machucasse. Imagina só você, eu vou consertar ali a porta do quintal da minha casa. Você vai lá, pega o martelo, pega alguns preguinhos, e você vai lá, e quando o seu alvo é acertar a cabeça do prego, mas aí você se confunde, você olha assim, acertou a cabeça do dedo, está roxinho, o que você faz com o seu dedo roxo? Traz a faca aqui, corta fora, agora, senão vai contaminar minha mão inteira. É isso que você faz com o seu membro do seu corpo? O que você faz com o seu dedo quando ele machuca? Você corta ele? Não, irmãos. Ele ainda faz parte do corpo, ele ainda é valioso. Nós curamos. Jesus não é o Jesus do facão, ele é o Jesus da cura, é o Jesus do perdão, da restauração, do renovo. Esse é Jesus. Meus queridos irmãos, poderíamos continuar, teríamos tantos e tantos argumentos aqui. Mas olha, o que Deus quer fazer hoje conosco? Ele quer trazer para nós uma mudança de mente. Quando nós mudamos a nossa mente, Deus muda o nosso coração. Se você puder olhar para aquele irmão que se desviou com um novo olhar, não como uma laranja podre, mas como uma alma valiosa que tem um valor eterno. Então Deus vai fazer de você um grande ganhador de almas. Meus irmãos, o meu tempo já está quase terminando, mas eu queria terminar mostrando para vocês aqui esta pedra de ouro. Alguém consegue ver aqui a pedra de ouro? É uma ilustração, tá, irmãos? Simbolizam a pedra de ouro. Aqui nós temos, irmãos, 1 quilo de ouro. Olha aí que maravilha, olha como é que ele está brilhando, tá vendo? Digamos que você está com esse ouro na mão, e você está agora indo para casa. Esse ouro é seu. E você tem que atravessar aquele rio podre. Ali existe cachorro morto. Ali existe um mosquito da dengue. A água está verde. A água de esgoto cai por ali. A água é imunda, mas você tem que atravessar o rio. Aí agora você começa a atravessar
ali em cima daquela pequena pontezinha, de repente você dá-se um descuido, aí quando você olha assim, ó, aí o seu ouro cai lá dentro. Aí quando você, meu Deus, eu perdi o meu ouro, ele atola naquele barro podre. Aí eu te pergunto, o que você faria? E lembrando que o rio é sujo, está contaminado, é podre. E o ouro seu, 1 quilo de ouro, atolou lá dentro. Será que você diria assim, esse rio é muito sujo, está cheirando muito mal. É 1 quilo de ouro, mas deixa ele para lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar e eu vou comprar 10 outros, vou comprar 10 quilos de ouro. E a minha riqueza vai aumentar mais ainda. Tchau. Aí você vai embora e nunca mais passa por ali. Você faria isso? Você faria isso? Você ia desistir do ouro? 1 quilo de ouro, irmãos? Vocês querem saber o que eu faria? Eu não posso ir embora. Tem um valor muito grande. Mas espera aí, está sujo. Eu não posso também me contaminar com a sujeira. Mas eu posso encontrar uma forma de recuperar esse ouro, sem me contaminar com a sujeira. E depois de muito me esforçar, finalmente eu consigo trazer o meu ouro de volta. Eu pergunto, irmãos, digamos que esse ouro ficou 10 anos dentro daquela sujeira. Ele agora volta com qual valor? Passou a ter 1 quilo? 2? Qual é o valor dele, irmãos? É o mesmo valor. Quem é resgatado da lama podre do pecado, ela não perde o seu valor. Ela não perde o seu valor. Escute mais. E o ouro que está perdido, soterrado pela podridão, ele continua sendo ouro, ele continua sendo valoroso. Não podemos desistir, porque ele tem valor. Mas agora, irmãos, eu tenho aqui comigo uma moedinha de 10 centavos. Vamos continuar com a história? Eu estou aqui com essa moedinha na minha mão. Agora eu tenho que atravessar o mesmo rio sujo, contaminado. Aí estou com a minha moedinha, de repente ela escapa da minha mão e ela se perde lá naquele rio sujo. Você faria o quê? Você faria o quê? Será que você diria, daqui eu não saio mais? Eu vou atolar nesse barro sujo aqui. Se for preciso, eu fico dia e noite aqui caçando, procurando, acha que eu não posso perder essa moedinha. Você faria isso? Não. Por quê, irmãos? Por causa do valor. Uma moedinha dessa não compra talvez nem umas 2 balas. Aquilo que não é valoroso, não vale a pena procurar, não vale a pena gastar tempo, não vale a pena investir. Aquilo que não tem valor, perde a razão de ser valoroso para nós. Meus irmãos, o que vai definir a nossa paixão pelas almas e o nosso desejo de buscar almas, a nossa determinação de sair desta cadeira, é se nós entendermos o valor que estas almas possuem para o reino de Deus. O valor. Aquele único irmão que se perdeu, que voltou a beber, voltou a tomar cachaça, voltou a usar drogas, ele continua sendo valoroso, ele não perdeu o seu poder remidor, ele é o ouro de Deus que precisa ser trazido de volta. Ele não é a porca que voltou para a lama, ele é o ouro valioso que pertence ao reino de Deus. E ele precisa ser trazido de volta para casa. De volta para os braços de Jesus. Meus amados irmãos, nós já estamos terminando. Eu queria fazer um apelo. Amanhã, nós estaríamos dando continuidade a este assunto. Amanhã nós estaríamos falando sobre a estratégia do trabalho. Como implantar na igreja o projeto da reconciliação. Por exemplo, como visitar um irmão que
que desistiu, que está desanimado. O que falar para ele? Como fazer nascer nele um novo interesse pela igreja, por Jesus. Então, eu queria fazer um apelo para que os irmãos estivessem aqui amanhã, 7h30, é isso, pastor Aparecido? Ou 7 horas? 7 horas. Você está convocado a estar presente aqui conosco. E eu quero lembrar também que eu tenho comigo aqui o 7h30. Ok, 7h30. Eu tenho aqui comigo, irmãos, o material do seminário. Hoje eu passei para vocês uma pequena aula do seminário. Então, nós temos aqui a apostila e temos aqui o desenho das cadeiras. Estão vendo? Aqui tem os textos, os argumentos. Então, nós temos essa apostila que ela contém toda a estratégia do trabalho. Se você acha que é importante você entender, ela está disponível para ser adquirida. O valor dela é apenas R$10. Eu tenho também aqui alguns livros que eu escrevi sobre este assunto. Esse livro aqui, Onde está o seu irmão? Onde está ele? O ouro que se perdeu, aonde ele está? Talvez ele está pertinho de você, você ainda não entendeu o quanto ele é importante, né? Esse livro pode te ajudar a entender, a compreender, a colocar em prática. Outro livro que eu escrevi também, que chama A Reconquista. Esse livro vai te ensinar como reconquistar irmãos que se afastaram de Jesus. Eu tenho também comigo aqui o kit, que é o material básico que nós usamos para fazer as visitas. O que nós ensinamos não é assim, por exemplo, você vai sair para ganhar 30, 50, 100. Isso aí não é real. Você não vai conseguir ganhar tanta gente assim de uma hora para outra. Mas o que nós ensinamos é que os irmãos vão formar duplas. E cada dupla vai escolher uma ou duas pessoas que estão desviadas. E vocês vão se aproximar, vão orar, vão fazer amizade. Então, nessa visita, nós temos um material do discipulado. Na primeira visita, você leva o livro Não Desistir de Você, número 1. Então, aqui tem uma mensagem específica para ele, vai fazer ele entender que Jesus não desistiu dele. Na segunda visita, você já leva o livro Não Desistir de Você, número 2. O segundo já começa a tratar com a mágoa, com o rancor, com o ressentimento, com a incredulidade, com as decepções. Então, você vai usar estes 2 livros como meio de aproximação e conversar com ele sobre o que está escrito aqui. Também vai ter um culto do amigo, é o dia em que os irmãos que visitaram, eles vão estar levando estes irmãos, trazendo na igreja. Então, vai ter uma pregação, o apelo, e quando eles tomarem a decisão de reconciliar, você vai estar entregando para eles esse terceiro livro, que chama Voltei, e Agora. Então, este livro, juntamente com a revista de exercício, é o material que nós usamos para discipular aqueles irmãos que estarão reconciliando e voltando para Jesus. Ok, meus irmãos, esse material está disponível, os irmãos que quiserem adquiri-lo, lá, quando terminar o culto, bem ali na saída da igreja, os irmãos poderão encontrar. E se os irmãos quiserem saber um pouquinho mais sobre o nosso projeto, você pode também entrar no nosso site, que é bem fácil de aprender, que é www.jesusnãodesistilde-você.com.br, e pode entrar também nós temos um canal lá no YouTube. Você pode assistir os cultos de reconciliação, os seminários, as palestras, adquirir material para evangelizar pessoas desviadas. É só você entrar no nosso canal. E no canal nosso, irmãos, é bem fácil de achar. É só você colocar assim, Sinfrônio Jardim. Pronto, você já acha. Agora, tem uma coisa boa aí, né, irmãos? Essa palavra, eu sei que muitos irmãos devem ter ficado escandalizados com esse Sinfrônio. Meu Deus, nunca vi falar no nome desse. Não vou falar feio, irmão, porque é demais, mas é muito estranho. E bem esquisito também, né, irmão? Mas eu já me conformei com isso. Agora tem um lado bom. Você entra lá no YouTube, coloca Sinfrônio, conhece o Jardim, acabou. Acabou, né? Não tem erro. Você não vai encontrar outro. Né? Então, se os irmãos quiserem ouvir mais, aprender mais, e quiser entrar lá para você... Se você quiser receber novas mensagens também, é só você se inscrever lá. Ok, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Agradeço o pastor pelo tempo, pela oportunidade. E nós já estamos, então, devolvendo a palavra.